O título desse louvor que eu vou gravar aqui agora, da minha autoria, de Josias, chama-se A Luz Brilhou na Escuridão. Vamos lá. Segura aqui para mim ver. A luz brilhou na escuridão, me tirou da solidão e alegrou meu coração. E assim caminhei pelo caminho, uma paz encontrei em mim e uma luz que não tem fim. Pensei nessa luz que encontrei e na luz eu me alegrei. É Jesus, o Rei da Luz. Ele que venceu morte na cruz, mora lá no céu de luz, com Deus Pai, Pai de Jesus. Ele que venceu morte na cruz, mora lá no céu de luz, com Deus Pai, Pai de Jesus. A luz brilhou na escuridão, me tirou da solidão e alegrou meu coração. E assim caminhei pelo caminho, uma paz encontrei em mim, de uma luz que não tem fim. Pensei nessa luz que encontrei e na luz eu me alegrei. É Jesus, o Rei da Luz. Ele que venceu morte na cruz, mora lá no céu de luz, com Deus Pai, Pai de Jesus. Ele que venceu morte na cruz, mora lá no céu de luz, com Deus Pai, Pai de Jesus. Com Deus Pai, Pai de Jesus. Cristo venceu a morte na cruz do Calvário para nos dar direito ao conhecimento dos valores espiritual que move cada corpo humano na face da terra. Então, Deus, o Criador, enviou o Senhor Jesus, o Messias, para trazer a palavra, o ensinamento de onde a vida espiritual de um corpo pode conduzir após a permissão de Deus para o prosseguimento da vida aqui na terra. Então o Senhor, ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, que vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então Deus, quando criou o ser humano, Deus criou o ser humano no jardim do Éden, a imagem e semelhança de Deus, o Criador. Ele criou o ser humano com as duas visões, as audições que é o ouvido, e o expressar vocal, para expressar coisas boas através das visões a qual as nossas visões contemplam no exterior do nosso corpo, para que possamos contemplar o bem e levar o bem para a nossa vida espiritual, que move o nosso corpo para um lado e outro, e ninguém vê o espírito, porque o espírito é vivo, conforme o vento que sopra as ondas dos mares e ninguém vê o vento. Assim é o espírito que move o corpo humano, é o fôlego da vida de um corpo humano, a qual Deus tem conservado para que o nosso consciente cerebral, ligado nos neurônios ao redor, possa levar
essa paz para o espírito que move o corpo na face da terra. Então o Senhor criou o ser humano à sua imagem e semelhança para que a vida espiritual do corpo não venha se perder, tá? No final da vida material, mas que ela possa encontrar uma vida eterna sem provar a morte final, porque o corpo humano passa pela morte na terra, mas o espírito ele sai do corpo para prestar conta no lugar do consciente cerebral que viveu aqui na terra ou que praticou aqui na terra. Então o Senhor Deus, o Criador, tem conservado as vidas na terra. Muitas vezes o ser humano na terra às vezes não quer perdoar o outro, mas Deus, o dono da vida, ele perdoa, porque o Senhor, ele quer transformar o conhecimento do ser humano em prol do bem e para o bem em relação à necessidade espiritual do corpo, porque ninguém na terra vive por acaso. Todos na terra vivem em busca de uma alegria com os olhos cristal do Espírito de Deus, que é o dono da vida, é o dono desse grande e imenso planeta que nossos olhos contemplam no entardecer e no amanhecer de um novo dia. Então, vinde como estais. O Senhor, ele disse, vinde como estais. Não importa a maneira ou o jeito a qual o ser humano se encontra na terra. O Senhor, ele quer nos perdoar e nos dar oportunidade de refletirmos as nossas falhas humanas para que possamos transportarmos uma paz na nossa vida espiritual aqui na terra. Então o Senhor Deus, ele disse, vinde como estais, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muitas vezes a gente até falha aqui na terra, mas Deus tem misericórdia por causa do Espírito que move o nosso corpo, através dos nossos olhos e nossas audições e expressões vocal, é que tem toda a oportunidade para levar uma paz em nossa vida espiritual do corpo. Essa qual que move o corpo sem ninguém ver a vida espiritual, porque o espírito é vida, conforme o vento que sopra as grandes ondas dos mares e ninguém vê o vento, conforme o vento que sopra as folhas das árvores, sopra a pele da vida do ser humano na terra e ninguém vê o vento. Nós sentimos o vento soprar, mas não vemos o vento. Assim é a vida espiritual do corpo. O espírito move o corpo, mas ninguém pode ver o espírito, somente Deus, o Criador. Então ele disse, vinde como estais, tá? O que os nossos olhos contemplam, o que os nossos ouvidos ouvem e o que o nosso expressar vocal se expressa, precisa ser sempre algo do bem e para o bem, em benefício da vida espiritual do corpo. Essas são as humildes palavras de Josias, o grande amigo dos milhões de amigos do Brasil e de todo o planeta Terra. Ficam todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Ficam com Deus.